Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Hoje, dia 30 de abril, sexta-feira, a gente vai começar nossa aula de geografia, tá bom? Então, a Pro vai fazer a leitura das páginas da apostila com vocês, vai ler as questões, tá? E vou enviar um vídeo também para vocês. Eu enviei um vídeo que fala também sobre esse assunto. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de responder as questões, mesmo assistindo o vídeo da Pro e o vídeo que eu enviei, pode chamar no WhatsApp que eu vou auxiliá-los, tá bom? Vou ajudar vocês. Bom, vou começar a leitura. Os africanos escravizados. Os povos africanos, trazidos à força pelos colonizadores portugueses e por eles escravizados, são uma das matrizes étnicas da população brasileira. Os povos africanos eram trazidos de diferentes regiões da África e pertenciam a diferentes grupos. A viagem para o Brasil era realizada nos chamados navios negreiros, em condições subhumanas. Quando chegavam, essas pessoas eram vendidas e compradas como mercadorias, sendo entregues a seus proprietários, os quais as direcionavam para o trabalho em lavouras, minas de metais preciosos, afazeres domésticos, entre outros. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Mesmo após sua libertação, os ex-escravizados passaram por muitas dificuldades para conseguir se estabelecer, dificuldades essas refletidas ainda hoje entre a população afrodescendente. Então, turma, nessa página, né, o que está falando aí? Que uns dos primeiros habitantes do nosso país, né, que fez parte da matriz étnica da população brasileira, são os africanos. Porque se a gente voltar lá a relembrar na aula de história, lembra que quando os portugueses descobriram o Brasil, chegaram no Brasil, eles encontraram quem? Os índios, né? E aí eles tentaram escravizar esses índios, até escravizaram, mas os índios entraram em luta com eles e eles acabaram por desistir e foram para a África para pegar escravos africanos lá, né? E esses africanos, eles viviam em várias tribos, né, por várias regiões da África. E assim, muitos deles eram reis e rainhas, né? Porque naquela época, muito tempo atrás, em 1500, existia muita briga, guerra por terras, né? Disputa de território. E aí, o que aconteceu? Lá na África, as tribos brigavam e lutavam entre si por terras. E aquela tribo que perdia, o povo da tribo era vendido como escravo, entende? E aí por isso que muitos deles eram escravizados e vinham para o Brasil. E essa viagem de navio era uma viagem muito cansativa, muito longa e não tinha água, não tinha comida, higiene nenhuma. Então, assim, eles ficavam com fome, sede, ficavam doentes. Então, muitos nem conseguiam chegar ao Brasil de tanto sofrimento, né? E, e aí, para vocês verem como que foi difícil, né? E o Brasil foi o último país do mundo que aboliu a escravidão. Mas ainda assim, depois que aboliu a escravidão, os africanos, eles tiveram muita dificuldade de ser livre, porque quando eles eram escravos, eles não recebiam salário para trabalhar, mas eles tinham comida, eles tinham a casa para morar, né? Que o senhor do engenho, das fazendas, tinha um local que eles moravam, né? Para eles morar. E aí, quando eles ganharam a liberdade,
eles ficaram sem dinheiro, sem trabalho e sem casa para morar. Então, por isso foi muito difícil. Aí, aqui na página 287, tem uma imagem, né, de pessoas que moram atualmente em um quilombo. O que acontecia antigamente, né? Quando os escravos eles se sentiam muito pressionados e eles já não aguentavam mais sofrer, né, na escravidão, eles fugiam para os quilombos, tá? Aí eles iam para os quilombos. E nessa imagem que vocês veem aí na página 287, são de pessoas que vivem em quilombos até hoje, no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tá? Essas pessoas, elas não são escravas mais, né? Elas trabalham, moram numa comunidade, né? Quilombola, mas vivem em situações difíceis, tá? Não tem tantos recursos. Agora, na página 288, a gente vai ler para saber mais sobre herança cultural, tá? O Brasil apresenta uma rica diversidade cultural, grande parte dela herdada dos diferentes grupos que formaram a população brasileira. Leia a seguir alguns aspectos do legado cultural herdado dos grupos formadores: indígenas, hábitos como dormir em redes e banhar-se regularmente; herança linguística, como a adoção de muitas palavras no português brasileiro: arara, capim, araçá, açaí, jacaré e entre outros. Então, é isso que nós temos de herança cultural dos indígenas, tá bom? São esses hábitos: dormir na rede, tomar banho todo dia, que era uma coisa que os portugueses não tinham hábito de tomar banho todo dia, e nós temos graças aos índios, tá bom? E aí tem algumas palavras também, né, como vocês viram. Tem alimentos também indígenas, né, como a tapioca, o milho, pipoca, tá bom? E de origem africana. São muitas referências na cultura, como a prática da capoeira e de danças como o frevo. A religiosidade dos africanos também influenciou toda uma prática religiosa de matriz africana, além de diversas referências culinárias. Então, tem várias comidas, né? O vatapá, a acarajé, a moqueca, é tudo africano. E tem a capoeira, né? Tem danças como o samba, o frevo também, que é de origem africana. O que a gente herdou, né, de culturas dos portugueses? Os portugueses, eles contribuíram com o idioma, né, o nosso idioma que nós falamos hoje, português, o cristianismo católico, algumas festas típicas como a festa junina, em homenagem a São João, e o carnaval também, tá? É de origem portuguesa. E aí a gente tem outros imigrantes, também outros povos imigrantes que contribuíram para a cultura do nosso país, né? Que no caso os italianos com suas massas, os japoneses, o sushi e entre outros, né? Agora aqui, turma, nós vamos ler, né? Compreender e responder essas duas atividades aqui da página 288. Então, atividades para a sala. Atividade 1. Como teve início o processo de formação da população brasileira? Então, vejam bem. Para responder essa questão, a gente tem que lembrar lá da aula de história. Lembra quando os portugueses descobriram o Brasil? Quando eles chegaram aqui, quem que eles encontraram? Isso mesmo, os índios, né? Os índios já estavam aqui. E aí, como eles não conseguiram escravizar os índios, o que eles fizeram? Eles tiveram que
ir lá para a África. E quem que ele trouxe para cá? Então, aí vocês vão pensar, tá? Vai assistir o vídeo que eu mandei para vocês, que é muito importante para responder essas duas questões. O vídeo vai ajudar bastante. Aí vocês vão responder, tá bom? 2. A relação entre os portugueses e os povos originários foi pacífica? Como esse processo se desenvolveu? Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, tinha os povos originários, que eram os indígenas, certo? E aí? Como se desenvolveu esse processo? Foi tranquilo? Os índios receberam os portugueses de braços abertos e tá tudo bem de tomar as terras? Foi isso que aconteceu? Então, não deixem de assistir o vídeo e aí vocês vão saber responder, tá bom? Agora na página 289. Aqui, outros povos na formação da população brasileira. Entre os anos de 1870 e 1950, muitos imigrantes chegaram ao Brasil vindos de diversas partes do mundo. Eram italianos, alemães, espanhóis, ucranianos, portugueses, japoneses, sírios, libaneses, entre muitas outras nacionalidades. A vinda desses imigrantes foi incentivada pelo governo brasileiro, especialmente após a libertação dos escravizados em 1888. Então, aí vocês lembram que lá em História também estava falando um pouquinho disso, né? Dos imigrantes que depois dos escravos africanos, aí foram vindo os italianos para cá para o Brasil, que tinha muita guerra lá no país deles, e aí eles estavam fugindo da guerra e da situação difícil que estava vivendo lá e vieram para o Brasil, também em busca de oportunidade de trabalho, né, de uma condição melhor de vida. A vinda desses imigrantes foi incentivada pelo governo brasileiro, né, que eu acabei de falar para vocês, porque ocorreu a libertação dos escravizados. Então, como eles não podiam mais escravizar os africanos e os índios, aí eles fizeram toda uma propaganda para que os imigrantes viessem para o Brasil. E aí, por isso que os africanos sofreram tanto, né? Porque eles não tinham trabalho. Os imigrantes desse período deixavam seus países de origem motivados por crises, guerras e dificuldades econômicas e vinham em busca de melhores condições de vida e de trabalho. As pessoas que migraram para o Brasil trouxeram consigo elementos da cultura, das técnicas de trabalho e do modo de vida de seus países. Esses elementos mesclaram-se ou influenciaram, em alguma medida, a cultura brasileira, passando a fazer parte dela. Então, esse povo, né, esses povos que vieram de outros países para cá, eles têm costume, têm cultura diferente e eles trouxeram tudo isso para o nosso país, né? Aí aqui tem explicando o significado de imigrante, né? Pessoa que passa a viver em um país que não é o seu país de origem. E aí embaixo tem a imagem de um carnaval, né? O carnaval, uma das maiores festas do Brasil, tem sua origem em hábitos e festejos europeus. Na fotografia, desfile de escola de samba no sambódromo da Marquesa de Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro, 2016. Aí, agora a gente vai para a página 290, certo? Diversidade e respeito. Uma das principais marcas
na formação da população brasileira é a miscigenação dos povos, que estiveram na base dessa construção ao longo do tempo. No Brasil, esse processo ocorre desde a chegada dos portugueses em 1500. A miscigenação de brancos europeus, negros africanos, povos originários e demais imigrantes deu origem ao diverso povo brasileiro. A miscigenação contribuiu não apenas para a mistura de povos, mas também para a reunião de culturas, línguas, hábitos e modos de vida, como vimos em outros anos. Nossos hábitos alimentares, de higiene e nosso vocabulário, por exemplo, tem muitas referências indígenas. E aqui, né, eu li para vocês a página 290. Também vou falar para vocês assistirem o vídeo, que o vídeo tá falando um pouquinho sobre miscigenação, tá bom? Para vocês não ficarem com dúvida. Agora aqui na página 291. A pluralidade do povo brasileiro é mais uma afirmação da diversidade e da diferença entre as pessoas. Somos diferentes uns dos outros e devemos respeitar e conviver com todas essas diferenças. Muito legal isso, né? Muito bom que o nosso país tem diversidade, tem gente diferente, todo mundo, ninguém é igual a ninguém, graças a Deus, né? Que todo mundo é diferente. Bom, agora a gente vai para fazer atividades para casa. 1. Encontre as palavras a seguir no diagrama. Então, tem um diagrama e algumas palavrinhas aqui. Vocês terão que encontrar essas palavras no diagrama. Africanos, colonizador, cultura, diversidade, imigrantes, indígena, miscigenação e português, tá bom? Aí vocês vão pegar um lápis de cor e vai pintar em cima da palavrinha, tá? Se não tiver lápis de cor, pode usar lápis normal também. Agora vamos para a página 292. Na página 292, questão 2. Qual foi o papel da miscigenação para a formação da população brasileira? O que a miscigenação trouxe para o nosso país? Vocês sabem, né? Vocês assistiram o vídeo, então vai saber responder. Muito bem. 3. Preencha as lacunas a seguir com as palavras do quadro e complete o diagrama. Aí tem um texto e tem 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas. Africanos, originários, cultura, costumes, imigrantes. Vocês vão ter que encontrar o lugar certo de cada palavrinha. Depois, vocês vão preencher o diagrama, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar dessa atividade de hoje. E na página 293, questão 1, ligue cada uma das imagens à sua frase correspondente, que descreve exemplos da diversidade cultural brasileira. Aí tem: dos povos indígenas, herdamos muitas palavras do nosso vocabulário, como açaí, arara, jacaré e capim. Aí vocês vão ver onde que é a figura que corresponde a essa frase, tá? E aí tem a segunda frase, terceira, quarta frase, vocês vão fazer essa ligação, tá? Bom, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, que consigam realizar as atividades, responder com autonomia, sozinhos, né? Sem muita ajuda do papai e da mamãe, porque eu acredito que tá muito fácil e vocês vão dar conta de fazer sozinhos. Mas, se tiver dúvidas, chama a Pro, tá bom? Bons estudos, um ótimo final de semana para vocês e fiquem com Deus.